Olá, pessoal. Eu tô vendo que já tem um monte de gente aí no chat comentando, e é com muita alegria que hoje a gente recebe a Paula Salles, né, uma amiga de muito tempo, né, desde o tempo de faculdade, de militância, né? E a Paula vai falar um pouco das pesquisas dela sobre as questões que ligam aí, as questões de acervo dos movimentos sociais e da própria história oral, né, Paula? Eu queria pedir também para Andréa Paula, que é nossa amiga querida também, e que tem uma relação pessoal, né, mais pessoal com a Paula, para a Andréa apresentar a Paula. Boa tarde, é uma alegria a gente estar aqui com a Paula, com o professor José Carlos. A Paula é uma velha conhecida minha, porque a gente nasceu, cresceu no mesmo bairro, né? A mãe dela é uma grande militante da área dos movimentos de saúde, uma das mulheres que a gente está entrevistando, que a gente fez uma entrevista para o nosso projeto Mulherada da Saúde, né? Que a Paula vai falar um pouco também. E assim, a gente cresceu junto lá em São Mateus, na periferia de São Paulo, vendo as mulheres participando desses movimentos. E a Paula, ela tem uma história muito bonita que eu queria que ela falasse aqui um pouco também, né? O pai dela foi preso político na época da ditadura, e eu acho que muito por conta disso, né, de ver a militância do pai e da mãe, a Paula foi ser historiadora, e historiadora que atua fazendo essas comunidades de memória, com pessoas que falam dessa resistência e desse processo de redemocratização. Então, eu tenho recordação assim dos projetos que a Paula participou sobre a oposição sindical, né, a memória da oposição sindical, que ela vai falar um pouco da construção desse projeto. Ela também foi uma das que ajudou a construir o acervo do Memorial da Resistência, e entrevistou vários homens e mulheres, né, que lutaram contra a ditadura, que participaram do processo de redemocratização, e ela pode falar para a gente também sobre esse trabalho. E, além disso, esse projeto que a gente falou, né, que ela está fazendo, antes dele também tem o Centro de Documentação Vergueiro, né? A Paula foi diretora desse importante centro de documentação dos movimentos sociais, e que transferiu o seu acervo recentemente, né, para o Edgar Leuenroth, da Unicamp. Então, assim, ela foi diretora e agora é assessora desse trabalho maravilhoso, trabalhou nisso por uma década. Então, assim, é com muito orgulho que a gente recebe a Paula aqui, uma pessoa que tão jovem, já fez mais de 80 entrevistas com esse recorte, né, das pessoas ligadas aos movimentos sociais e à resistência à ditadura e ao processo de redemocratização. Então, Paula, por favor, coloca aí para a gente um pouco sobre esse trabalho. Obrigado, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, queria agradecer muito o convite, Andréa Paula, a Redinel. É um prazer estar aqui com o professor Sebe, com a Suzana, com você, Andréa. Eu me sinto muito honrada de poder fazer esse diálogo com vocês, que têm uma trajetória linda também nesse tema, né, da história oral, e das comunidades de memória, da história pública e comunitária, né, tão importante para as nossas vidas e para as nossas lutas no momento atual. Então, a Andréia já adiantou aí um pouco da minha história de vida, né, que se entrelaça com a minha história profissional, e eu vou contar um pouquinho desses projetos, né, pensei de falar mais no âmbito da história oral mesmo, também tenho um trabalho em acervos, né, fiz cursos de arquivos, trabalhei com organização de arquivos, nessas instituições que eu trabalhei, eu sempre trabalhei também esse lado da organização e da comunicação dessas memórias, né? Eu acho que é fundamental, assim, um dos aspectos fundamentais desse nosso trabalho é a comunicação, né? Eu acho que sem essa possibilidade de divulgar, de comunicar, ele fica meio que sem utilidade. Então, eu acho que a grande função nossa é conseguir fazer essa comunicação. Por isso também eu estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco desses projetos, né? O primeiro projeto que eu trabalhei foi o projeto de Memória da Oposição Sindical Metalúrgica. Eu fui bater na porta, né, desses companheiros e pedir trabalho,
Então, eu estava trabalhando com ensino há algum tempo aqui em São Paulo, mas tinha essa vontade de trabalhar com pesquisa, né, tinha muita identidade, né, com a questão da pesquisa e da documentação. Então, o que aconteceu é que só um pouquinho, é que eu não estou vendo vocês. Queria ver todo mundo. É para dar destaque para você Ah, mesmo, entendi, é que eu fico falando entendeu? comigo. O pessoal te ver. Tudo bem, tudo bem. É que eu prefiro olhar para vocês, fica mais fácil de falar. E esse projeto, ele se deu de uma forma muito, assim, impressionante para mim, é um projeto que eu tenho muito carinho, tanto por fazer parte, né, da minha trajetória, dos meus pais que militaram na oposição sindical metalúrgica de São Paulo, militaram nos movimentos populares, nos movimentos de resistência à ditadura aqui em São Paulo e em Minas Gerais também, foram clandestinos, né, devido à perseguição política. Então, me envolver com esse tipo de projeto foi uma redescoberta na minha vida, assim, porque eu, além das histórias dos companheiros, dos meus pais, eu também fui conhecendo a minha própria história, né, que em muitos aspectos houve os silenciamentos, né, devido aos traumas sofridos, houve aquela aquela coisa de não falar muito, né, eu acho que é uma coisa que todo mundo, que passou por esses traumas traz um pouco essas marcas, né, e de alguma forma eu nasci em 76, né, então acompanhei aí um pouco dessa ainda do rescaldo, né, da ditadura e vivenciei isso muito pequena, mas vivenciei na família, e vivenciei também o processo de redemocratização, né. Então, eu tenho esses 2 aspectos, né, também. O aspecto da resistência à ditadura e o aspecto das lutas por democracia, né, por novas formas, de lutas que foram aparecendo. Então, no projeto Memória da Oposição, Metalúrgica, foi, um grande prazer, porque eu reencontrei essas pessoas, que muitas eu já conhecia, outras não, e fui aprender, né, um pouco com esses militantes, apesar de eu vir com esse diploma de historiadora, né, eu aprendi muito com eles, muito sobre a história, muito sobre o fazer história, né, porque o que tem interessante nesse projeto é que, foi se reconstituindo aquele grupo, como eles se organizavam, lá na década de 70 e 80. Então esse grupo ele se organizava por regiões da cidade de São Paulo. Então foi um movimento muito forte, né, em oposição aos sindicalistas pelegos, né, aqueles que foram, colocados nos sindicatos via intervenção, né, ou via votação, mas de uma forma muito antidemocrática, e essas oposições que foram sendo formadas, né, elas foram buscando, novas formas de fazer sindicalismo. Então, foi muito para o chão da fábrica, né, então era aquela coisa das organizações no local de trabalho, através das CIPAs, comissões de fábricas, grupos de fábricas. Então, assim, essas organizações das formações políticas que havia, grupos de formação, grupos de cultura nos bairros que agregavam esse diálogo entre fábrica e bairro, né? Então, a coisa assim foi de uma riqueza tão grande, as associações de trabalhadores que foram criadas, né, as várias instâncias, e esse projeto de memória ele foi reconstruindo essas instâncias e reconstruindo alguns valores que haviam. Então, os princípios, por exemplo, de democracia, de autonomia, também foi se reconstituindo nesse projeto de memória. Então, assim, organizava assim, o pessoal da leste vai se organizar, vai trazer as propostas, vamos dialogar, né? Foi um projeto criado
e é tocado até hoje pelo IEP, que é uma organização não governamental aqui de São Paulo, que é tocada pelo Sebastião Lopes Neto, uma das lideranças, né, importantes lideranças aí desse movimento, junto com Valdemar Rossi, que é mais conhecido, Vitor Gianotti, vários outros. E aí foi isso, gente, foi um aprendizado muito grande, porque esses encontros que foram feitos, muitas vezes foi refeito esse caminho desses encontros regionais e um encontro com todos depois no centro, né? Então, tinham encontros regionais, encontros centrais, encontros temáticos, né? De rediscutir as questões que eram colocadas no movimento, dialogando com as questões do presente. Então, assim, é realmente muito bonito, cerca de 300 militantes se reuniram em torno desse projeto de memória e se reúnem até hoje. Isso se desdobrou num trabalho também que eu tenho bastante carinho, que é o projeto Investigação Operária, que é um projeto que investigou a repressão aos trabalhadores durante a ditadura. Então, tem um trabalho bem bonito, eu até vou mostrar para vocês aqui o livrão que saiu nesse projeto. Esse Investigação Operária, é um livrão, assim, ele foi financiado pelo Marcas da Memória, e eu tenho o prazer de ter tido escrito esse projeto e poder acompanhar também o desenvolvimento dele, que tem uma coisa belíssima, que é os trabalhadores pesquisadores, assim, que foi o que, né, foi resultando nessas pesquisas a participação desses militantes nas pesquisas, né? Então, como que isso vai transformando os fazeres, né, de memória, de história, e tem toda essa riqueza aí para se colocar. Esse projeto hoje continua em andamento, reivindica o caso Vox, não sei se vocês conhecem, que é um caso da Volkswagen aqui de São Bernardo, reivindica a reparação, né, aos trabalhadores, uma reparação individual, uma reparação coletiva na forma de um memorial dos trabalhadores, e uma carta, né, da Volks dizendo que violou os direitos, né, que houve até caso de tortura dentro da fábrica, para vocês terem ideia da tamanha violação e complacência, né, com o estado de exceção na ditadura militar. Isso ocorreu em várias fábricas, essa é só uma das que foram pesquisadas, mas já existem outras fábricas sendo pesquisadas aqui em São Paulo, em Santos, em Minas Gerais, já existem outras pesquisas. Bom, é muita coisa para falar, esse projeto, ele existe desde 2007, e ele é muito importante, assim. Eu acho que, assim como o movimento de oposição foi importante, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, esses movimentos de oposição sindical, o Projeto Memória também, ele faz um pouco esse lugar, né, de centralizar a memória dos trabalhadores aqui a partir de São Paulo, mas também discutindo em todo o Brasil. Nesse ensejo aí, né, dos movimentos sociais pela redemocratização, né, a gente tem os movimentos populares também. Eu queria falar um pouquinho do CPV, que é esse centro, né, foi um centro, chamava Centro Pastoral Vergueiro, ele foi criado pela Ordem dos Dominicanos, aqui na Zona Sul de São Paulo, e é um centro que agregou a documentação de movimentos sociais de todo quanto é expressão, desde movimentos sociais
efêmeros, assim, que duraram pouco tempo, até movimentos sociais de longevidade, como a oposição sindical, que durou de 60 a 90, 30 anos de existência, aqueles movimentos pequenininhos de bairro, nas lutas por canalização, por água, asfalto, os movimentos de cultura, tendo como foco central os trabalhadores e trabalhadoras, né, e as suas lutas por melhorias de condição de vida, e mesmo por luta por transformações sociais e por uma outra sociedade, pelo socialismo. Então, agregou, assim, era muito plural, né? É óbvio que tem um recorte aí pela esquerda, né? Um recorte político, né? Então, esse Centro de Pastoral Vergueiro, ele se tornou um centro de documentação e comunicação de uma expressividade muito grande. Eu estudei no mestrado, foi meu estudo de caso, no mestrado, esse centro, e eu tive a oportunidade de entrar em contato com a riqueza dos movimentos sociais desse período, porque era uma documentação exemplar, assim, não tem igual no Brasil, não sei, no mundo também, porque ele foi se desenvolvendo no correr dessas lutas. Ele só existia em função das lutas. Então, a grande coisa do CPV era isso, sabe? A documentação não devia existir sem um sentido social, um sentido de comunicação. Então, era sempre fazer, documentar e devolver, né? A tríade da metodologia do CPV era organizar, né? Não, documentar, sistematizar e devolver, né? Só que isso não ocorria só do CPV para lá, ocorria mais dos movimentos para o CPV. Então, os próprios movimentos alimentavam o CPV com essas histórias, com esses documentos. Tem testemunhos, né? Eu estou vendo aí algumas pessoas do CPV que estão aqui, da oposição sindical metalúrgica, que acompanham esse trabalho, que ainda desenvolvem também junto a esses projetos. A Sueli, por exemplo, ela conta que as caixinhas de coleta do CPV é uma forma simples, né, de você coletar documentação no meio popular, mas existiam as caixinhas de coleta. Então, a caixinha estava lá no sindicato, no centro, na associação de bairro, na sede do movimento de saúde, nas casas que tinham maior movimentação, porque tinha essa coisa muito da casa, né, de usar a casa para fazer essas mobilizações. Então, esse tipo de depoimento que a gente recolhe, assim, né, nesses projetos, né? E é muito rico porque isso não está escrito em lugar nenhum, né? Então, como que se dá ali, mesmo no dia a dia, a feitura, né, dessa riqueza que se transformou o acervo do CPV. Então, bom, gente, se for falar aqui dos movimentos sociais, a gente vai ficar falando a live inteira, porque, assim, tem o Mulherada da Saúde, que está saindo agora do forno com a Andrea, né? E a gente está muito feliz de ter se reencontrado e de estar pensando esse projeto juntas. É um projeto que quer pensar, né, o protagonismo das mulheres nessa história, porque os movimentos populares, né, diferente dos movimentos sindicais, operários, eles têm essa característica muito forte da presença da mulher, né? E muitas vezes essa presença ela fica escondida, por mais que tenha, né? Eu estava assistindo hoje um vídeo chamado A Luta do Povo, e fala um pouquinho do movimento de saúde, né?
Mas às vezes que passou, por exemplo, falando lá na Câmara Municipal, eram homens falando dos movimentos, sabe? Não eram mulheres, né? Então, que espaço que essas mulheres ocupam, né? Nesses movimentos, como que a história conta também, né? Essa participação. Bom, para mim é um tema novo, essa coisa do gênero também, é um resgate também da minha própria história como mulher, como mãe que eu estou sendo, então acho que vai ser muito bom. Estou muito feliz. Queria falar mais um pouquinho, sei que já temos um tempo aí já falando, mas falar um pouquinho dessas 2 instituições, né. Essas instituições que eu trabalhei são pequenas, a maior que eu trabalhei foi o Memorial da Resistência São Paulo, sem dúvida é o projeto com estofo, né, maior institucional, assim, que tem essa presença institucional forte. O Memorial da Resistência é um projeto belíssimo, único no país, né, de um local onde foi um centro de repressão, né, o Departamento de Ordem Política e Social da cidade de São Paulo, que funcionou como uma delegacia, né, a princípio era a delegacia formal que ia formalizar, né, os crimes políticos ocorridos, durante a ditadura, né, os assim, eh, chamados, né, assim, colocados naquele momento como crime político, né, que era a organização política, que era a expressão, falar contra o governo, coisas que não podiam ser feitas, além das resistências de várias formas, dos movimentos, né, que sempre foram característica marcante na nossa história, movimentos de todos os tipos, de estudantes, de mulheres, de operários, e houve também os movimentos de resistência armada, que foram os movimentos mais radicais, no sentido de ter esse lado armado, mas todos eles passaram, né, por essas instituições, né, que procuraram ocultar, né, todo o motivo que eles teriam para fazer e os caracterizaram como inimigos da nação, né. Então era regido o nosso sistema pela judiciário, pela Lei de Segurança Nacional, que colocavam essas pessoas como criminosas, né, em qualquer tipo de movimento que elas atuavam, né, não importava o tipo de movimento, essas pessoas foram criminalizadas, foram sequestradas, foram torturadas, algumas vezes, muitas vezes assassinadas e desaparecidas, perseguidas, né, a gente teve um sistema de vigilância enorme, então esses espaços eles cumpriram essa função, né, de vigilância, perseguição e extermínio desse chamado inimigo interno, que eram os militantes que se opunham a um estado de coisas, a uma ditadura militar, né. Então é muito forte, né, esse projeto do Memorial da Resistência, porque ele traz toda essa história, que é silenciada, que colocada em xeque, né. Hoje, nos nossos dias, a gente tem, toda essa questão de negar essa história, né. O governo Bolsonaro, ele fala claramente, que não foi boa a ditadura, que, eh, ele apoia os torturadores, assim. Esses dias eu vi, né, como que a gente acreditou em algum momento que ele defenderia vidas, né, uma pessoa que apoia tortura, como é que vai defender vidas, né? Não, assim, é impossível, né, só que essas ideias vão se alastrando, né,
São ideias que se alastram e que as pessoas precisam conhecer as histórias verdadeiras, as histórias que realmente, como realmente se deu, né, esse processo de repressão. Foi muito, muito forte, muito doloroso e muito violento. Então, esses projetos que eu participei em relação à resistência à ditadura e aos movimentos de resistência, né, são muito marcados por essas instituições, pelo Memorial da Resistência de São Paulo, e tem um outro projeto que eu também estou participando já faz 3 anos, que é o Memorial da Luta pela Justiça, que é onde foi a auditoria militar aqui em São Paulo. Então, a gente faz esse projeto de pesquisa já fazem 3 anos, a gente já entrevistou 40 pessoas, entre advogados e presos políticos, e militantes pelos direitos humanos também. É um projeto tocado pela OAB São Paulo e pelo Núcleo de Preservação da Memória Política. É muito potente, muito prazeroso trabalhar nesses projetos todos, me transforma a cada dia, eu fico, sempre me renovo, né, não são projetos, fáceis de trabalhar, porque envolve, né, eu acho que trabalhar com movimento social, a gente traz um pouco dessa carga, né, da injustiça social, das faltas que nós temos no nosso Brasil, né, no nosso país. Então, a carga da injustiça, a carga das violências, a carga das desigualdades profundas, né, da discriminação de todos os tipos, das opressões de todos os tipos, contra todas as minorias, né, as opressões morais. Então, assim, eu acho que esses projetos, eles precisam se reinventar todo dia, sabe? Eles precisam de força para se reinventar. E eu acho que esse projeto da oposição sindical, acho que ele é um pouco exemplo para mim nesse sentido, assim, porque quando você forma essa comunidade, quando você agrega pessoas, né, em torno de um projeto de memória, é difícil dele estagnar, porque sempre tem, né, quando tem espaço, né, quando tem, uma vontade de fazer junto, quando tem esse espaço de fala do coletivo, né, eu acho importante também os projetos institucionais, sabe, eu acho que em relação à ditadura militar, você tem um espaço como o Memorial da Resistência, que vai acolher e vai escutar a sua história e vai valorizar a sua história, né, como uma história que precisa ficar registrada, né, que está ali, que vai virar um documento histórico. Isso tem um sentido para as pessoas que a gente não tem dimensão, às vezes, né, o quanto isso é acolhedor, sabe? O quanto isso é acolhedor, porque é muito delicado, né, trabalhar com histórias de vidas, histórias temáticas também eu acho que trazem isso, porque é aquele limiar, né, por que que a minha história, né, mas quando você vê que é uma comunidade, que não é só você, isso é potente também, que não é a sua história. Né, às vezes você não quer falar, mas você vê todo mundo falando, você também fala: "Não, eu também quero", né. Então, é muito bonito, agradeço, acho que vamos passar a palavra, que eu já passei do meu tempo, e aí a gente continua conversando. Paula, quero agradecer muito, né? Aqui no chat tem um monte de gente que deve ter trabalhado com você, né? E que vem elogiando os trabalhos. Algumas coisas eu já fui mostrando, mas vou mostrar outras aqui, né? E tem provocações, né? Coisas assim, acho que mais do que perguntas,
coisas que estão sendo colocadas no sentido da gente refletir mesmo, né, algumas questões. Eu não sei, tem provocações do tipo de que a memória é subversiva, né, que esses lugares dos institucionais dessa memória precisam realmente existir para contar uma nova história, né, enfim. Mas eu acho que eu não sei se a Andréia ou se o professor aqui teriam alguma pergunta, se vocês querem fazer alguma pergunta. Então, eu queria perguntar, Então, por Paula, porque favor. assim, aqui no chat o pessoal está falando de como os projetos vão construindo um pertencimento, né, dos colaboradores, das colaboradoras entrevistadas com o projeto. Esse é um ponto para você falar. Como que você percebe assim esse limite, essa linha entre a pessoa não se sentir parte do projeto e de repente ela começa a fazer parte do projeto? E a outra pergunta é assim: você falou de entrevistas que você faz coletivamente e individualmente, né? Então, para a gente que trabalha com história oral, com oralidade, é muito interessante que você falasse como que você consegue fazer esse trabalho, né? Porque tem muita gente que consegue fazer uma entrevista individualmente, mas coletivamente fica mais complicado você fazer a mediação das falas ou ter um equilíbrio, né, entre essas vozes, como que aparece o diálogo entre as pessoas na hora que isso se transforma em documento. Então, acho que essas são questões muito importantes. E eu queria dizer assim que um dos fenômenos mais interessantes que aconteceram nesses nossos ciclos aqui de lives é a presença massiva das pessoas que você, como pesquisador, entrevista aqui no chat, falando é um prazer trabalhar com a Paula, e continuam contando histórias aqui no chat, né? Estão falando de histórias das greves, estão falando de histórias aqui dos sindicatos, né? Homens e mulheres que fizeram parte dessa história tão recente do nosso país, que está sendo contestada, e que vem aqui continuar esse diálogo como se estivesse numa sessão do seu projeto, numa sessão de entrevista, por exemplo. Então, queria que você comentasse, falasse isso para a gente, como é lidar com isso. Olha, que legal, né? Tô olhando aqui, vendo esses depoimentos, né? É uma ânsia, assim, por contar, sabe? É muito, parece que é uma rolha ali. Se você tira a rolha, a coisa vem e vem e vem, né? Bom, essa coisa do pertencimento, Andréia, que você levantou, eu acho que um projeto dessa dimensão, por exemplo, do projeto Memória, do projeto do Memorial da Resistência, são projetos, assim, de médio e longo prazo, né. Então, assim, não são projetos que você realiza, sei lá, em 1 ano, 2 anos, sabe. É uma construção. E a vantagem desses projetos, mais extensos, né, mais longevos, assim, é esse movimento que as pessoas vão fazendo, sabe. Então, eu lembro no projeto Memória da Oposição que no começo do projeto tinha pessoas que não queriam participar, não se sentiam, parte daquilo ali, sabe, sentiam que estavam minha própria mãe, assim, eu lembro que eu pedi uma vez para ela contar uma história e fazer um artiguinho comigo sobre o movimento de saúde para colocar no boletim do projeto, e ela achava que: "Ah, não tem importância, isso não tem a ver com o projeto Memória da Oposição Sindical, não precisa", sabe. Tinham outras mulheres também que se colocavam um pouco nessa posição, porque tem a coisa do movimento operário, né, a presença do homem é muito forte, né. Então, isso apareceu no projeto também, né, esse lugar da mulher como apoio, como alguém que está, né, de fora, que está só apoiando e tal. Mas se a gente for pensar na dimensão desses apoios, você pensa uma greve dos metalúrgicos do ABC sem apoio, não existe greve.
né? Os comitês de solidariedade que foram feitos em torno dessas greves que houve no ABC, é uma coisa assim de uma dimensão e de uma capilaridade impressionante, né? E a atuação das mulheres nesses apoios, né, entre aspas, é assim, é impressionante, é fundamental. Sem elas não haveria uma greve de 30 dias. Não se sustenta. Como que você vai sustentar uma greve com os trabalhadores sem receber, sendo demitidos? Né? Não se sustenta, porque não tem o que comer. Né? Simples assim. Então, esses comitês de solidariedade que se formaram dão um pouco exemplo dessa dimensão, né? Mas tem outras dimensões também. As dimensões, por exemplo, de formação política, são as mulheres, em geral, que estavam nessas frentes, né? Desenvolvendo as formações, desenvolvendo os materiais pedagógicos, né? Os materiais de formação política. É muito forte a presença das mulheres nessas frentes, né? Bom, e essa coisa do pertencimento, né, eu estava falando. Então, a coisa foi andando e aos poucos foi havendo uma aproximação, sabe. Tinha uma coisa das lideranças, que foram um pouco as lideranças que inauguraram esse projeto. Né, então tinha essa coisa de: "Ah, são os líderes de novo, estão eles lá na frente, bonitões e tal, só eles vão aparecer", né. E conforme o projeto foi caminhando, né, a gente foi trabalhando em várias frentes, então teve a frente do acervo também, que foi uma frente que também fazia esse movimento de agregar, então você chamar as pessoas para trazer os seus acervos, para compartilhar, com o projeto, né, as suas histórias dos acervos que tinham, então a gente gravava com essas pessoas, quando elas traziam os acervos, a gente gravava, para ela contar como é que foi, que guardou aquele material, o que que era aquele material, né. Então é isso, assim, a coisa do coletivo, né, das entrevistas coletivas é um grande desafio, assim. Até hoje eu acho bem difícil, assim, porque você fazer entrevista coletiva sem ter um norte, assim, eu acho meio, bem arriscado, né. Então, em geral, o que a gente fazia nas entrevistas coletivas era dar um norte e um tempo de fala. Sim, não tinha muito jeito, sabe, tinha que ser uma coisa meio partido, sabe. Ah, tem tempo de fala, tem tempo de resposta e tal. A gente repetia um pouco também aquele esquema, né, de organização de esquerda que funciona, né, apesar de ter suas limitações, funciona no sentido de democratizar, né, de dar essa coisa da democratização. Ah, eu queria falar uma coisa da democratização nos projetos que eu participei, das vozes, né. Porque, por exemplo, no Memorial da Resistência de São Paulo, mesmo no projeto Memória da Oposição, né, eu acho que a nossa função, né, um pouco como historiador, é ver essa multiplicidade, sabe, ver a diversidade, né, a diversidade e também as generalidades, mas é importante a gente conseguir enxergar esse todo, né. Então, no Memorial da Resistência é um exemplo, porque eu fiz um programa, eu participei desse programa coleta de testemunhos, eu meio que reestruturei esse projeto. Então eu cheguei e fiz um balanço, né, junto com a equipe de pesquisa, do que existia, quais eram as entrevistas que existiam, qual era o perfil das pessoas que tinham sido entrevistadas, né, como estava organizado aquele acervo, né. Então a gente fez um trabalho de organização do acervo e de balanço das vozes que estavam ali representadas. E aí, a partir disso, a gente montou um projeto que com a perspectiva de ampliar
um pouco a escuta, né. Então, por exemplo, era muito forte a presença dos depoimentos dos guerrilheiros e das guerrilheiras no Memorial da Resistência, né, porque tinha essa coisa da violação aos direitos humanos, né, a perpetração dos crimes e tal, que era realmente muito marcante. Mas a gente viu que já tinham vários, e vários das mesmas organizações. Então a gente foi vendo as organizações que não tinham sido escutadas ainda. Por outro lado, a gente começou a ir mais para as beiradas, né. E o preso? E o perseguido? Aquele que não foi preso, né, aquele que passou um dia no DOPS, né. Como que foi essa experiência de passar um dia no DOPS, né, ou de ser perseguido pela polícia política? E não ter chegado àquela instituição, mas de ter sido perseguido, né. Você tem os depoimentos, por exemplo, dos operários na década de 70, a gente fez um levantamento, foram quase 200 operários presos na greve de 79 em São Paulo. Tipo assim, ninguém tem essa dimensão, assim, desse nível de repressão. A gente sabe lá do Ibiúna, em 68, que foi, né, mais expressivo em quantidade, né, foi quase 600 pessoas que foram presas. Mas a gente tem essa de 79, são 200, que vão lá, que são presos, que são fichados. Qual é a consequência disso na vida dessas pessoas, né? Pessoas que foram fichadas, elas ficam marcadas, elas ficam sem trabalho, elas ficam, né, com essa pecha do terrorista, né? Alguns foram até julgados, né, como o caso das lideranças sindicais, né, ainda em 80, em 84 a gente tem prisão tem processo e prisão, sabe, em 86 a gente tem a Ruth Escobar em 86, que é da classe artística, né, que é presa e julgada ainda pela Lei de Segurança Nacional, gente, assim. São coisas que a gente vai descobrindo e vai tentando dar um pouco essa dimensão mais democrática, né, as mulheres, né, também. Paula, você nessa sua exposição, você deixa muito claro duas dimensões da sua fala que eu queria um pouco pontuar aqui. Uma questão que é, assim, digamos, da vida cotidiana dessas pessoas e de como está a atuação dos movimentos sociais, enfim, e de uma dimensão da criminalização dos movimentos sociais também, que eu acho que mesmo a gente vivendo num período um pouco mais democrático do que aquele, né, ainda permanece, né, a gente continua tendo um movimento de criminalização das ações sociais, populares, dos ajuntamentos, né, de maneira geral, eles não são vistos como ações democráticas, eles são vistos como contra-democráticas, né? E eu queria ouvir um pouco de você, se você pudesse falar um pouco, né? Como que, de repente, a ação desses centros, né, de documentação e etc., pode articular uma validação, uma justificativa dessas ações. E, ao mesmo tempo, daí eu vou fazer duas e já colocar o professor também, que ele quer fazer uma outra. Vamos fazer um bloco aqui de perguntas. Tem uma dimensão quase que do trabalho do historiador, né, nesses arquivos e etc., né, de organização dos acervos, de democratização do conteúdo desses acervos, no sentido de pluralizar a representação que esses acervos fazem dos seus próprios temas, digamos assim, né? E daí eu queria, eu vivi alguma coisa muito semelhante com o que você está falando no Museu da Imigração, por exemplo. A gente tinha muitas entrevistas sobre imigrantes italianos, alemães, árabes, e nada sobre russos, chineses, enfim, que é isso, né? Os acervos acabam tendo highlights em alguns temas e acabam esquecendo ou apagando, né? Isso é isso. Você tem uma história oficial que apaga e os próprios acervos acabam apagando novamente alguns dos sujeitos que são sujeitos de luta também. Então, eu queria ouvir um pouco sobre você, assim, sobre suas opiniões, sobre
questões nessa direção. E o professor tem uma questão também sobre as organizações aí, professor, por favor. Eu ainda tenho que tomar cuidado, porque eu vou mexer numa coisa, acabo mexendo em outra, cai, etc. Mas, evidentemente, a minha primeira palavra é de reconhecimento, um abraço pelo respiro que para a gente da minha geração é ter jovens, assim, não continuando, mas até começando algumas recolhas que são assim fundamentais para a gente, não é? Eu acho que num primeiro momento a gente tem mesmo esse percurso geral, vamos visitar, tudo é tão necessário que a gente acaba se repartindo e sendo dragado por uma série de demandas urgentes. E a minha primeira questão, não é uma questão, é só um encaminhamento de alguma coisa sua. Se você não acha que vai chegar um momento que você vai ter que parar num projeto que realmente não só sintetize, some, mas que dê uma dimensão material mais, enfim, definitiva para todo esse empenho maravilhoso seu. E eu teria tanta coisa, se você visse a minha listinha de observações aqui, seria muito grande, mas eu quero centrar em um ponto que amarra um pouco esse esforço nosso de história oral, de pertencer a essa recolha tão necessária, né? E o primeiro deles, eu diria que, se não cabe pensar um pouco na questão dos gêneros de recolha de história oral, enfim, histórias de vida, histórias testemunhais, histórias temáticas e até de tradição oral, que eu acho que é uma coisa que está chamando muita atenção. Eu tenho a impressão que se a gente conseguisse aplicar alguns desses gêneros, talvez fosse não mais fácil, mas fosse mais prático, enfim, pensar um pouco em redes que poderiam transitar de um projeto para o outro e assim garantir uma certa unidade. O segundo conceito que eu gostaria de trocar, não é que alguma coisa que está cada vez mais me cutucando, que é o próprio conceito de depoimento. Porque o conceito de depoimento tem uma historicidade que vem exatamente da ditadura, não é? Quer dizer, eu me lembro do Juruna falando, olha, eu vou gravar o que eu vou falar, porque senão o depoimento, enfim, e é um conceito bastante juridicamente filtrado, com concepção de verdade, de testemunho, de punição, enfim, eu tenho usado, e eu pergunto para você se o conceito de entrevista não seria mais assim, gentil com o próprio, e aí o outro conceito, colaborador, não é? Porque eu acho que uma das grandes virtudes da história pública é a colaboração. Quer dizer, é trabalhar com o outro, não no sentido do diretor do projeto, mas exatamente esse trânsito que você tão bem demonstrou. Eu acho que assim seria, para nós da história oral, eu acho que uma
colaboração bastante efetiva. Eu teria um último conceito que, assim, me tem perturbado muito e tem me levado até um certo confronto com os meus e as minhas parceiras, que é o conceito de contraditório. Quer dizer, seria cabível a gente também entrevistar num diálogo os torturadores, não é? Porque nós sabemos dos torturadores institucionais, o Estado, o DOPS, mas não sabemos as histórias pessoais desses torturadores que dialogam. Não é? Isso é sempre muito polêmico, e eu constantemente ouço algum comentário contrário. Enfim, eu vou parar por aqui, porque tomara que a vida dê oportunidade de a gente continuar essa conversa. Eu quero deixar o meu agradecimento, meu abraço geracional nisso, e tomara que, assim, você um dia esteja no meu lugar falando para outra geração. Obrigada, professor. Acho que eu vou começar do fim para o começo, começar dialogando com o professor Sebe. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, esses refinamentos conceituais, né? Eu pude refletir um pouco, né, sobre essas questões mais teóricas, metodológicas durante toda essa trajetória que eu fiz, mas assim, um refinamento em relação a isso, eu acho que eu vou apurando na prática, sabe, assim, o meu trabalho é muito na prática, assim, é a fazeção e o pensar que vai tentando acompanhar a fazeção, sabe. Mas eu entendo, eu acho que o depoimento eu tenho procurado não usar, eu não sei se eu falei aqui depoimento, mas eu tenho procurado usar mais entrevistas. Nesse último projeto que eu trabalhei, eu não usei, mas às vezes no falar escapa, porque é muito forte, né. E o que mais me incomoda, assim, é quando eu sinto essa sensação do depoimento, na entrevista. Quando eu sinto que a pessoa não está confortável e, de certa forma, é quase que novamente algumas vezes eu escutei isso, assim, do tipo, como se a pessoa estivesse novamente sendo inquirida. Nossa, gente, isso é tão delicado, é tão delicado viver isso ali no momento que você está conversando e você sente, e mesmo que você coloque que não, que esse é um outro, né, sempre você vai fazer esse diálogo, né, mas eu vivi isso algumas vezes, assim, principalmente nessas entrevistas com esse caráter mais de testemunho, né, de pessoas que foram vítimas, né, de violências muito pesadas. Então, eu acho que não tem problema, sabe, eu acho que entrevista é simples, é usar a entrevista, né, apesar de ter essa coisa da entrevista ainda ter essa esse senso comum que a entrevista tem um entrevistador e o entrevistado, então quem tem o conhecimento, vamos dizer assim, é quem está entrevistando, né, é quem tem as perguntas certas a fazer, né, quem tem, e a gente sabe que não é assim, né, que o que a gente busca é um diálogo ali acolhedor, né. Eu tenho buscado um espaço, assim, é como se fosse uma cena, sabe, eu me imagino numa cena, assim, e não que seja falso, não é isso, mas no momento da entrevista eu busco criar um clima que seja um clima acolhedor, que seja um clima de confiança,
sem essa coisa do instigar, né, demais, assim, por mais que os projetos que eu participei são temáticos, né, todos eles tiveram muito esse caráter temático, eu sempre me portei de uma forma muito tentando deixar com que a pessoa fale o que ela tem vontade, assim, não tem muito outra, né? Por mais que você instigue, que você fale, converse, eu gosto de conversar antes, de fazer pré-entrevistas para explicar o projeto, para dizer as intenções, né? Então, nunca naquela correria, naquela hora ali mesmo, né? Sempre eu tento fazer conversas antes, ver o que aquela pessoa, porque não é também só colocar o que você quer, mas o que ela quer te contar. Quais são os desejos, né? O que ela quer revelar, o que ela quer falar, o que ela se sente à vontade, o que ela não se sente, né? Que tipo de diálogo que você vai estabelecer ali, já começa nessas pré-conversas, né? Tem um trabalho do pessoal da Memória Aberta, que é muito delicado nesse sentido, da Argentina, né? Que eles fazem um longo processo, assim, de entrevistas, às vezes tem as pré-entrevistas, mas depois tem uma, às vezes duas, às vezes três, né? Nesse caráter testemunhal, né? Das vítimas da ditadura na Argentina, né? Que é uma coisa também extensíssima, assim, tem que ouvir muita gente, né? Tem muita gente querendo falar, querendo contar essas histórias, né? Então é isso, assim, tem muitas perguntas, eu estou respondendo só uma, né? É que é tanta riqueza, assim, para falar, então, dos torturadores, né? O que eu acho? Eu acho que sim, mas eu acho bem difícil, assim, de ter esse lugar dessa escuta, assim, porque há também um movimento contrário, eu acho, que com essas pessoas, eles vão querer inquirir-nos, né? Não sei se você assistiu a algum desses audiências da Comissão da Verdade, então é esse movimento do entrevistado te inquirindo, né? Então, também até que ponto a gente se coloca nesse lugar de onde você vai ser desrespeitado, sabe? Porque a gente tem todo um cuidado, toda uma preparação, né, para respeitar, para ser ético, né? A gente faz todo um trabalho e aí você vai para um lugar onde você sabe que provavelmente vai acontecer esse movimento inverso, sabe? Então, não sei se é a nossa função ou se locais como comissões, por exemplo, né, pode ser, né, locais mais públicos, né, que sejam especialmente programados para esse tipo de coleta, talvez seja uma solução mais mediada, né, para falar com essas pessoas, mas eu acho que sim, né, a gente precisa conhecer, né? E tem as várias hierarquias também, né? Eu acho que conversar, né? Às vezes conversar com. Eu conheci, por exemplo, na Justiça Militar, que é esse último trabalho, uma funcionária que era da década de 80 e ela tinha várias coisas assim, queria falar dos processos de crime político que ela viu lá na auditoria. Então, assim, acho que nessa coisa dos funcionários também, eu acho que tem uma série de possibilidades que podem ser bem interessantes assim para o trabalho. E dialogando um pouquinho com a Suzana, né, sobre esses espaços como lugares de validação, né, desses movimentos, eu acho que sim, sabe? Eu acho que essas pessoas é um movimento muito, tem várias camadas, né? Mas essas pessoas, elas também têm esse movimento de validar a sua própria história, sabe? Eu acho que acontece com todo mundo, né?
de você começar esses processos de memória, você começa também a trabalhar a validação das suas histórias, né? E a partir dessa validação, isso começa a se espraiar também. Então, tem esse movimento individual, vamos dizer assim, que eu acho que é interessante, e um movimento institucional que aí pode dar um caráter mais público, né? E colocar isso de formas diversas. Assim, o Memorial da Resistência é um exemplo disso, né? Que a gente faz esse diálogo da memória com os estudantes, né? Um trabalho intenso de diálogo com os estudantes, com as novas gerações, em relação a essas memórias. E o testemunho, ele tem, assim, ele atinge muito fácil, né? Quando alguém escuta e conhece alguém que foi torturado, que foi preso, assim, vira uma chave, sabe? Tipo, eu vi, eu conheci, né? Lá no memorial tem as rodas de conversas, né? Com ex-presos políticos, tem as contações de histórias para crianças, tem várias iniciativas da ação educativa que é muito nesse sentido, eu acho, assim, sabe? De estar validando as histórias dessas pessoas e a história dos coletivos, né? Que lutaram nessas resistências e na construção, né? Tem muita construção também, né? A gente tem isso forte, né, na nossa cultura política, né? Mas há uma construção. Eu acho que o testemunho, a história oral, ela resgata também essas construções, sabe? Potencializa essas identidades que foram desenvolvidas nos movimentos sociais, por exemplo, né? Identidade desses valores coletivos de solidariedade, a identidade do valor da luta, né? Que a gente olha para um lado e para o outro e fala, qual que é meu caminho? É lutar, né? Essa identidade desse valor, né? Dessa luta contínua, né? Em diversos âmbitos, da tomada de consciência, né? Dessa mudança assim política, né? Da percepção da política na vida, né? Das dimensões da política na vida cotidiana, na vida privada, né? Então, acho que tem muitas coisas assim que a história oral ela ajuda assim em agregar essas pessoas. Acho que a história de uma forma geral, né? Mas a história oral ela realmente ela dá uma coisa muito importante, né? Que é esse espaço, né? De fala, esse espaço de valorizar e ter que o outro ter esse espaço, né? Muita coisa, pode falar. Viu, Paula? Eu estava vendo aqui o pessoal falando, né? Eu vi, por exemplo, que as pessoas que estão aqui, muitas delas participaram dos movimentos sociais e deram entrevista para você. E eu achei muito interessante quando elas colocam aqui nos comentários as estratégias que os movimentos sociais têm do fazer dessas pessoas, né? Por exemplo, quando você falou da greve, e você falou que era importante o apoio das mulheres para os grevistas, por exemplo, receberem alimentos, né? Receberem apoio para as famílias não passarem necessidade, não passarem fome. E aí tem os comentários aqui falando, olha, mas além disso tinha as panfletagens, tinha o pessoal dos movimentos sociais que era quem impedia que o transporte circulasse para a greve acontecer. Então, assim, eu acho fantástico, e a sua fala deu essa oportunidade com essas pessoas aqui comentando, como que há uma pluralização, sempre com as narrativas, uma pluralização de entender o que é uma pessoa que participa do movimento social, o que era uma resistência à ditadura, o que era uma greve, né?
Então eu queria comentar isso, né, e dizer e perguntar para você em que entrevistas você percebeu que além do teu esforço como historiadora de pluralizar a visão que se tem da esquerda, a visão que se tem de movimento social, se você percebeu no ato da entrevista esse esforço das pessoas pluralizarem o que era a sua própria ação, o que era a sua própria visão do que estava fazendo ali. Porque tem esse estereótipo, né, muito forte também. Ah, se você participa de tal sindicato ou de tal movimento ou tem tal visão política, você age dentro de um padrão. Como que isso apareceu nas entrevistas que você Não sei se eu fez? entendi direito a sua questão, Andréia, mas você está dizendo no sentido como essas pessoas trazem nos seus testemunhos também essas pluralidades, né, essas formas diversas, né? Então é isso, assim, eu acho que que eu poderia dizer sobre isso? Eu acho que um primeiro movimento, que nem esse caso que eu contei da minha mãe, né? Eu acho que num primeiro movimento há uma desvalorização devido a esses padrões. Por exemplo, nesse período de redemocratização, o movimento operário tinha uma potência, uma institucionalização, uma organização tão forte que o movimento popular ficava secundarizado, né? Então, na hora que você coloca um projeto para conversar com outro, vai aparecer, né? Como você falar com mulheres, por exemplo, num projeto que tem mulheres e homens, né? As questões de gênero vão aparecer, né? Mas isso eu acho que com o trabalho, né, que não é esse trabalho de rápido, né, de um projeto pequeno, com um trabalho de médio prazo, essas questões vão se diluindo e essas ações de níveis diferentes, né, a ação lá no bairro, né, de andar na rua a rua, de conversar com as pessoas, de bater de porta em porta, de montar banquinha para distribuir panfleto, para explicar o que é SUS, né, Sistema Único de Saúde, por que precisa de conselho, por que não precisa, das reuniões nas casas das pessoas, essas pequenas ações cotidianas, né, que pareciam não ter importância, foram o que constituíram esses movimentos, e no movimento de saúde, por exemplo, foi o que constituiu um sistema, uma política pública de saúde, né? Então, assim, essas dimensões desses fazeres cotidianos, eles vão vindo devagar, sabe? Né, a de fazer a comida no congresso lá operário. Não, vamos lá dar apoio e vamos fazer a comida. Tira essa parte da comida, sabe? É tipo isso. Tira esse fazer. Como que as pessoas, né, se alimentavam, né? Na hora de organizar o espaço, quem organizava esse espaço? Então, é, é uma coisa que vai se diluindo e é óbvio que, assim, a gente tem uma presença masculina muito forte nesse momento, né, a gente tem o primeiro movimento feminino aí forte do movimento pela anistia, né, Movimento Feminino pela Anistia, que nasce lá em 75. Depois você tem o movimento contra a caristia, né, que é também bastante organizado por donas de casas e tal. Então, essas coisas, mas ainda o movimento operário nesse momento ainda ele tem essa dimensão, sabe? E eu acho que tem várias dimensões, não só a dimensão da esquerda, né, dessa questão da revolução que é feita a partir do operariado, a partir do trabalhador fabril, né, que é muito presente ideologicamente, mas acho que tem outras dimensões também,
que acabam levando, né, para esse que é o fazer, o que é mais importante, né, que é o trabalho doméstico, por exemplo, de não ser reconhecido como trabalho, né? Se você for pensar que o trabalho doméstico é um tipo de trabalho e que essas mulheres contra a carestia, por exemplo, lutaram para diminuir os custos, porque os salários dos seus maridos não davam para administrar as suas casas, né, que elas que administravam esse dinheiro, né, fica difícil de você separar as coisas, né? Qual é a maior importância? Na verdade, é uma complexidade muito grande, né? E a gente tem que ir olhando para esses aspectos. Gente, muito obrigado a todos que estão presentes. Estou muito feliz de ver os comentários aqui do pessoal do projeto Memória. Eu estou tentando mostrar algumas das falas aqui, Paula, para você também ler, né? Mostrando. Assim. Agora eu acho que vai caminhando para um encerramento, né? Mas para esse encerramento eu queria fazer uma última pergunta aqui para você, porque tem a ver com essa dimensão biográfica e autobiográfica, né? Porque eu acho que o seu trabalho ele é muito atravessado por isso. Como que a sua vida está entrelaçada com esses temas, a história da sua família, a história dos seus amigos, a história dos seus vizinhos, e como isso não tem uma distância no tempo em relação a outros pesquisadores e pesquisadoras que estudam lá, por exemplo, Grécia Antiga, sabe, período medieval, entendeu? História do Brasil, na história da América Portuguesa, como é difícil sobre as dificuldades e as vantagens de construir a história do seu próprio tempo, né? É a história da tua geração e da geração anterior, mais imediata. Então, eu queria que você falasse sobre esses desafios da história oral e essa relação biográfica, autobiográfica. E eu pensei, enquanto eu estava formulando essa questão, você falou da ditadura na Argentina, que é uma coisa que nos comove muito, né? Por exemplo, até hoje a gente tem lá as mães na Praça de Maio, as avós da Praça de Maio. E aí tem os jovens, entre aspas, da nossa idade, né? Com 40 e poucos anos, descobrindo que os seus pais não eram seus pais. Não. Seus avós não eram seus avós. Então é uma história que está se transformando, né? Em torno dos fatos que são estabelecidos como históricos, diante dos nossos olhos, a partir da nossa própria vida. E aí toda a fala tua hoje em torno dos movimentos sociais, né, e da ditadura e da redemocratização, foi mostrar a luta por esse estabelecimento de fatos históricos que estão sendo negados ou desqualificados, e como isso atravessa a sua vida. Essa é a pergunta. Perguntinha simples, né, Andréia? Bom, eu diria que hoje eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? E é engraçado porque eu escutei tantas histórias, eu ouvi tantas pessoas contando, falando, e eu sempre tive vontade de contar a minha história. Sabe, eu acho que isso mostra um pouco, assim, como isso me atravessa, né, de uma forma profunda. Porque eu sei que eu faço parte de tudo isso, sabe. Mas eu lidei com isso na minha trajetória profissional de uma forma bem, assim, vamos dizer, eu tentei me distanciar ao máximo disso. Nessa trajetória, vamos dizer, de 10 anos, mais ou menos, eu acho que de uns 5 anos para cá eu tenho feito um movimento de pensar, de
estar fazendo mais essa reflexão, né. Mas num primeiro momento, foi muito duro, assim, porque essa coisa de se afirmar profissionalmente, ainda mais perante a uma comunidade, né, que você pertence, foi uma trajetória, assim, bem difícil, assim, e eu acho que o trabalho nos arquivos, ele foi meio o meu lugar de de espaço de conforto, vamos dizer assim. Então, num primeiro momento, esse trabalho com a história oral, ele ficava mais a cargo de outras pessoas e eu ficava mais na estrutura, no apoio, né. Ficava nesse lugar meio de estar, mais, escondida ali, mais nos bastidores. E ficava muito no trabalho do arquivo, né, o que me fez aprender muito e tal, mas assim, eu tinha uma ânsia de diálogo, né, tanto pela minha trajetória, por conhecer e por querer falar sobre, quanto, também pela vontade de me afirmar profissionalmente, conversando, dialogando, né, do ponto que eu estava. Então acho que tem várias dimensões essa sua pergunta, assim, tem várias implicações, e eu estou num processo muito de pensar isso agora, assim, profundamente, né, a gente está fazendo um artigo que é um pouco sobre isso, né, Andréia? E a Andréia me coletou um testemunho, e aí, assim, eu estou balançada até hoje, foi a semana passada, mas eu ainda estou meio balançada com ele. Mas assim, eu entendo hoje, assim, que foi uma escolha que não foi muito objetiva. Eu não decidi assim: "Ah, eu vou fazer história e vou contar a história da minha família, e vou contar a história das lutas, né, que eles fizeram parte". Isso não foi uma escolha objetiva, foi uma escolha totalmente subjetiva. Eu Tanto é que durante a faculdade eu nem falei nada sobre isso, nem pesquisei nada. Eu demorei quase 10 anos para chegar nesse projeto Memória da oposição sindical. Antes disso, eu trabalhei em várias outras coisas. Então, é uma trajetória, assim, que tem várias idas e vindas, mas depois do projeto Memória eu engatei, falei: "Não, é aqui que eu quero ficar e vamos ver no que vai dar", né, e tô vendo até hoje, estou contente com essa trajetória. Eu acho que tem delicadezas emocionais, assim, que eu preciso cuidar, sabe. Às vezes eu me sinto meio arrastada, assim, por essas questões que são fortes, né, de violência e tudo mais, mas é um cuidado, assim, são várias dimensões. E é isso, eu acho que não me desmerece em sentido nenhum, né, eu tenho muita facilidade, porque eu sou então eu tenho privilégios, porque pertenço, então eu consigo chegar muito fácil aos grupos, e esse grupo da mulherada agora, por exemplo, eu falo "oi", todo mundo já passa os contatos, sabe. Então tem esse lado de ter esses privilégios, e de conhecer, de fazer um diálogo próximo, né, eu acho que tem vários privilégios, mas tem suas mazelas também, e a gente tem que ir trabalhando, e é isso, é um prazer imenso estar conversando com vocês. Eu queria estar cara a cara, eu fico toda hora tentando chegar mais perto, mas não consigo, porque isso é uma live. Dar um abraço em vocês, dizer que foi um prazer e que eu estou muito feliz, assim, de estar me aproximando de novo, né, Suzana, a gente já fez vários sonhos juntos de projetos, e
Vamos continuar nisso. É verdade, né, Paula? Vamos sim. A gente está devendo isso para a nossa história, né? Fechar algum desses sonhos e fazer acontecer, né? Sim. Paula, nesse final que você falou, eu fiquei lembrando muito de um debate historiográfico, né, que tem em torno das questões de trauma, né? E eu acho que quando você fala dessa sua relação com a sua história, a história que você registra, né, essas histórias, enfim, dos movimentos sociais, mas também da resistência à ditadura, da perseguição e etc., eu fiquei pensando aqui, né, tem duas linhas, né, de estudos, uma que fala que os traumas, eles nos silenciam, isso é sobre o que a gente não consegue falar, né? Eles nos calam, né? No sentido de não conseguir. E a outra que vai falar assim, né? E talvez depois que a gente consegue se curar um pouquinho, é a necessidade de contar pelo outro que não pôde contar, né? Então, quando você fala dessa sua dualidade, dessa própria construção, eu vejo muito essas duas coisas, né? Que talvez no primeiro momento, né, a vivência do trauma e dessa dificuldade toda, dessa dureza toda da qual você escreve, fala e registra, né, e a necessidade de se afastar, né, e ao mesmo tempo, depois, a necessidade de contar, porque isso também é a sua história, né, e isso também constitui o que você é, né. Eu adorei ouvir isso, né? E fico muito feliz, né, de ter tido você aqui para a gente conversar. São muitos os aqui ao seu trabalho e as questões, né, de, enfim, da militância sua em torno, né, do registro e da produção historiográfica desses temas, né, que são tão necessários, e parece que a gente está falando do passado, mas eles emergem novamente como, né, um fantasma que não nos deixa acomodar, né? E faz com que a gente continue na luta, né? Então, eu queria muito parabenizá-la, Paula, e agradecer muito. Não sei se você quer fazer alguma última fala, um fecho, tá aberto, e a gente já ir caminhando para o encerramento aqui. Na verdade, é só mesmo reforçar, né, esse papel que a gente tem, eu acho que enquanto profissional, enquanto militantes da história, né, eu acho que nós somos um pouco isso. E é isso, eu acho que as coletividades, né, as nossos lugares de pertencimento também nessa luta é importante que a gente construa, e siga juntas, porque é muito difícil, né, então a gente precisa de apoio, a gente precisa de estar junto, e saber que é esse o caminho, né, o caminho de de reconhecimento desses movimentos, de divulgação, então se a gente tem espaço, a gente precisa divulgar, precisa falar. E eu estou fazendo esse exercício, na verdade, de começar a falar da minha história também, porque é isso, né, depois dos 40 você começa também a pesar isso, né, como é que vai ser, né, como que eu vou contar, né, daqui a pouco os meus pais, né, no ciclo natural não vão poder mais contar, e aí? Eu vou dar essa continuidade, né, e vamos passar isso adiante, porque eu acho que não é uma coisa só também pessoal, sabe. Eu acho que eu também sempre recusei um pouco essa personalização, sabe. Então, eu acho que é uma história que é de todo mundo, assim, que é social, né, história política muito forte, que tem marcas muito fortes, né, até nos nossos dias, então não é à toa que a polícia hoje nossa, é a mais violenta, né, do mundo, assim, então, a gente está atravessado, né, por essa ditadura ainda. É isso. Paula,
Muito, muito obrigada por todo o compartilhar. Depois vem aqui, olha no chat, porque tem um monte de elogio para Eu vou você, que eu não olhar, consegui gente. nem colocar aqui. Obrigado para todo mundo que Ó, e veio. eu Tem queria dizer, prima aqui, tem pessoal, mãe, tem é amigo, isso aí. tem militante, tem gente aqui. E o que eu ia pedir isso para você colocar o link, que essa é a última live do nosso curso de História Pública e Comunitária, né? Lá na plataforma digital Plural FABC, a Paula, a gente está tendo o privilégio de encerrar mais ou menos, né, os ciclos de pesquisas, de exposição de pesquisas com história oral, com essas temáticas, e muito legal ela colocar aí, e a Paula também está fazendo um curso que vai ter em breve lá na plataforma sobre movimentos sociais no Brasil, e ela vai trazer trechos dessas entrevistas, documentos, o trabalho de pesquisa que ela fez, né? Então, é legal a gente conseguir deixar aí os links para o pessoal ver, depois reassistir, né? E ter acesso a esse trabalho que ela está fazendo também. Obrigado, viu, Paula? Tudo que você falou aqui, vindo da sua boca, é outra coisa, entendeu? Isso que eu acho importante, né? Que a oralidade está presente, muito presente nessa sua fala sensível de hoje aqui, porque uma coisa é a gente assistir documentários ou ler livros de história que tem esse distanciamento muito grande, né? E você traz essa proximidade com o tema, com as comunidades, com as pessoas, e isso faz as pessoas se sensibilizarem, se interessarem, buscarem mais sobre esse processo que você falou. A gente ainda está vivendo essa situação de autoritarismo. Ela está presente na nossa vida. Então é muito importante ver que aqui na nossa live, além das pessoas mais velhas ou da nossa idade, tem o pessoal mais novo, de 30 anos, de 20 anos, que são estudantes, que estão fazendo graduação, que estão fazendo mestrado e que estão adquirindo através da sua fala esse sentido de continuidade histórica, né? Que muitas vezes vão tomar contato com esses temas que você abordou aqui, dos movimentos sociais, ou da ditadura, ou da redemocratização, né, ou da esquerda, ou dos militantes, etc., através de artigos, de livros de história, de filmes, entenderam? Então é muito importante para essas gerações mais novas pegar a tua geração que vem um pouco depois e perceber que essa riqueza ainda está viva ao nosso lado, né, em gerações muito próximas à nossa e na nossa própria geração. Então a gente só tem a te agradecer, como a Suzana falou aqui. É tanta gente que está aí, irmão, colegas de trabalho, família, militantes, pessoal da comunidade de memória. Fico muito feliz, viu? Obrigado por todos vocês acompanharem o meu trabalho, depositarem confiança nele, né? Me darem força nesses momentos de silêncio que também são difíceis de passar. Mas é sempre um desafio, né? Falar assim em público é sempre um desafio, mas eu estou disponível e a gente está montando esse curso lindo aí de movimentos sociais para a gente discutir mais profundamente, né? Esses temas todos que a Andrea citou. É isso. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer. E eu agradeço todos pela audiência aqui, pela possibilidade de ter, né? Alguns acompanharam todas as lives. Hoje a gente tem a última. Amanhã, na verdade, a gente faz um balanço de tudo que ficou e de muito do que a gente aprendeu com os convidados e as pessoas que vieram aqui, né? Mas a gente queria muito agradecer também pela audiência de todos, né? E pela possibilidade aí das pessoas que estão fazendo o curso nos veem depois, né? E que façam comentários e que tragam aí pela plataforma digital Plural mais debates e mais, enfim, possibilidades de diálogo aí sobre a história oral. A Redinel tem uma alegria incrível, né? De ter a possibilidade de ampliar mesmo esse diálogo e de fazer efetivamente uma história pública, né, com pessoas, com os colaboradores, com os pesquisadores, acabando um pouco com essa dicotomia, com esse afastamento, né, e fazendo realmente alguma coisa que nos toca, nos afeta profundamente. E a Paula nos ensinou muito sobre isso. Obrigada, Paula. Uma boa tarde a todos.